E vamos então começar a falar da cabra, do bode e do cordeiro. Este simbolismo é muito forte, porque é o próprio simbolismo das hierarquias angélicas envolvidas com o ser humano. Atrás desse simbolismo nós temos grandes arquétipos, temos grandes histórias de seres especiais envolvidos com a humanidade. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, não é isso? Descobriu o Brasil, descobriu essa terra perdida aqui. Só que antes de Pedro Álvares Cabral descobrir, os franceses aqui estiveram, os hebreus aqui estiveram, os vikings aqui estiveram, não é isso? Os fenícios também estiveram muito tempo antes. Mas ele que levou a fama. Ele tem esse nome Cabral ligado exatamente a esses mistérios da cabra, do bode, do carneiro e do cordeiro. O próprio Jesus, Joshua Ben Pandira, ele também é conhecido como Cordeiro, né, de Deus, não é isso? Que é imolado para toda a humanidade. Então é um simbolismo muito forte. E existem associações muito errôneas sobre o bode. Normalmente o maçom é chamado de bode, né? Então todo maçom é bode preto, não é isso? É o bode, é o rito do bode, rito da maçonaria. Mas por que maçom é associado com bode? Por quê? Porque o bode é associado ao sagrado, bode é associado ao templo. Nós sabemos que o grande sacerdote dos templos hebraicos, ele fazia o sacrifício de 2 bodes. Um bode, ele era colocado no altar, e só o sacerdote que fazia isso, e outro bode era chamado de expiatório, que nós vamos falar. E cada loja maçônica, cada templo maçônico, nada mais é do que um templo. Ou seja, uma loja é um templo, e é o templo réplica do Templo de Salomão. E dentro do Templo de Salomão, o que existem? Existe a Arca da Aliança, não é isso? E a Arca da Aliança é a arca, a garta, é o meio consciencial que nos permite contato com o divino. Porque Moisés, através da Arca da Aliança, ele tinha aliança com Javé, com Jeová, com Deus e tudo mais. Então, o que é o bode relacionado à maçonaria? É exatamente isso, ou seja, tudo que acontecia nos templos antigos, tradicionais, e também nos templos egípcios, nos templos da Babilônia, em todos os templos, porque o templo nada mais é do que um local onde se faz o ritual, onde se faz a conexão do sagrado. E a maçonaria, independentemente da potência a que ela pertence, elas também fazem os seus ritos, tem a parte sagrada, que é a conexão com o grande arquiteto do universo. Então eles têm rituais, que é o ritual Kadosh, é o ritual York, é o ritual escocês, antigo e aceito, e aí vem uma série de rituais. Existe até o agnóstico, ou seja, não tem conexão com divindade nenhuma, mas tem conexão com consciência, Deus como consciência. Então, é uma religião como as outras qualquer também, com as outras quaisquer. Né? Então, a cabra, a bode e o cordeiro, ele tem todo esse significado de templo, de sagrado. Não é? Existem, então, muitas associações errôneas. Por exemplo, o bode, ele é associado ao diabo, ele é associado ao capeta, não é isso? Ele é associado ao mal. Existem muitas práticas de bruxaria terríveis que usam o bode. Tem práticas para amarrar mulheres, amarrar homens, destruir famílias, que usa-se bode. Por isso que a gente tem aquela expressão humana, deu bode. Não é isso? Então, existem práticas terríveis de magia negra, mas existem práticas excelsas de rituais, de conexão com o sagrado, com o divino, usando exatamente o bode. Não é isso? Então, como todos os símbolos, eu falei na primeira vez, ele é dual. Ou seja, ele tem sempre duplo aspecto. Significa o bem, significa o mal. Assim, tudo que eu falar de simbolismos, para ser simbolismo mesmo, tem que estar dentro do contexto evolutivo, tem que ser dual, tem que ter 2 significados. Perfeito? Então, vamos esquecer as associações errôneas e vamos olhar os 2 lados do bode, não é isso? Tá? Existem muitas práticas humanas que levam a ódios, não é isso? A gente sabe que, como eu falei, magia negra usa bode, sangue de bode. Então dizem que o sangue de bode é poderoso, mas da mesma maneira que existe o sangue de Jesus, existe o sangue do bode. E veja quantas mortes ocorreram atrás desse bode. Aqueles que adoravam o bode, que usavam o bode nos seus rituais, que tinham realmente ligação com o bode. E vale lembrar que toda a religião hebraica sempre teve relação com o bode, não é isso? O bode sempre esteve nos processos religiosos. Dentro da religião católica provocou, então, na Inquisição, mortes terríveis.
nós tivemos então o famoso bode de Mendes. E o bode de Mendes nada mais é do que um símbolo egípcio. Nós temos dentro dos cultos mais sagrados, até mesmo dentro da pirâmide, entrava bode. É isso. E não era maçom. Então veja que atrás do bode nós tivemos mortes terríveis. E ele é associado, esse bode de Mendes egípcios, com o famoso Bafomete, né? Que é utilizado através de práticas de confrontamento, que nós vamos dizer, relacionados também à própria maçonaria. E nós tivemos em 1308 uma ordem chamada Ordem do Templo, que visava expandir a religião católica. Usava uma cruz no peito e pela espada, que é outro simbolismo forte, lutava então para formar os Estados Unidos da Europa. Um só país, uma só língua, uma só nação. E tentavam fazer a conexão entre reis e rainhas. Ou seja, a rainha da Inglaterra com a rainha da Alemanha, o rei da Alemanha com o de Portugal, Portugal com a Espanha e assim por diante, não é? E os templários, então, eram muito ricos e eles representavam a fortuna da época. E nessa época tínhamos dois seres terríveis. Tivemos Filipe IV o Belo, que era o rei da época, que de belo não tinha nada, era horroroso, tanto fisicamente como naquilo que ele fazia. A alma dele era mais suja do que o corpo. E tivemos o Papa Clemente V, que de Clemente não tinha nada, mandava fritar as pessoas em fogueira. Então, essa dupla dinâmica, Batman e Robin do mal da época, o que fizeram? Atacaram essa ordem dos templos, a ordem do templo, porque eles estavam falidos para pegar as suas riquezas, não é isso? E realmente foi terrível. O grão-mestre, que foi Jacques de Molay, daí vem a ordem Molay, dos filhos de maçons, não é isso? Que são iniciantes, que buscam bem, que ajudam a família, que ajudam o irmão no seu processo evolutivo, começa a praticar a irmandade em homenagem a este ser, não é? Que representa uma das figuras exponenciais da maçonaria. Porque ele foi o líder, na época, da Ordem do Templo, e ele foi morto, queimado em praça pública. E antes de morrer, ele fez um vaticínio, dizendo que Filipe IV e o Papa Clemente V, em um ano, no mais tardar, seriam chamados ao Tribunal do Eterno. Morreriam e seriam chamados a julgamento. Que ele determinou que isso acontecesse. No dia seguinte, nasceu uma criança, quase que na mesma hora que ele estava sendo queimado, né? Naquele processo todo, aquela preparação, aquele chamamento de toda a região para ver a pessoa ser queimada. Então nasceu uma criança com dentes na garganta e na boca, que é símbolo luciférico, já com dentes. E a criança então nasceu falando e falou isso, que os dois iam morrer, confirmando o que ele falou quando estava sendo queimado. E isso aconteceu exatamente como foi planejado e dito. Então acabaram com essa ordem dos templários. E a ordem dos templários tinha 3 níveis. Tinha o ajudante, que era o escudeiro, cuidava dos cavalos, das armas, polia a espada, preparava o escudo, reforçava as roupas, não é isso? Corrigia os cortes que a roupa levava nas batalhas. Depois tinham aqueles que estavam em treinamento, lutando, que já eram quase especialistas com a espada, que a gente chama dentro da maçonaria de aprendizes, o primeiro, e companheiros, o segundo. E tinha o mestre. Mestres eram aqueles especialistas que venciam todas as batalhas, tinham as estratégias para vencer o inimigo e tudo mais. Mataram todos. Então, grande parte dos companheiros foram mortos, todos os mestres morreram e os aprendizes saíram correndo para cá e para lá, fugindo da Inquisição. Mas escapou um. E esse um que escapou, um templário, estava em Tomar, Portugal, onde é uma cidade templária, e lá então ele foi escondido naquele templo, num local maravilhoso, né, cheia de excelsas vibrações, e foi então pegando novos aprendizes que eram corajosos e foi criando uma ordem dos templos escondida. E dessa ordem dos templos, um dos discípulos escolhidos, 80 anos depois, ele foi o destaque de toda a maçonaria oculta e de toda a ordem dos templários. Foi o renascimento do próprio Jacques de Molay, né? Na figura de Inácio de Loyola. Então, este ser criou a ordem dos jesuítas, uma ordem que não ia mais dominar o mundo pela riqueza. E por que a ordem dos templários usava a riqueza? Eles recebiam 10% dos despojos de tudo que eles conquistavam. E eram muito ricos. Para quê? Para fazerem negociatas com reis, para comprarem duques, duquesas,
marqueses, marquesas, e dentro dessas negociatas, tentar fazer um só país, uma só nação. Eles não usavam o dinheiro para enriquecimento próprio, eles viviam como reis, não é isso? Eles eram celibatos, não tinham mulheres, eram celibatos exatamente para não terem vínculos, não terem filhos, serem corajosos, enfrentarem e lutarem em prol do engrandecimento da ordem. Não é? Bom, este ser então, já que não deu para conquistar o mundo dessa maneira, fazendo essa corrupção, entre aspas, porque Deus usa tudo, usa a corrupção para o bem e usa a corrupção para o mal. Agora, usar uma corrupção para fins egoísticos, não é? Não ajudar o crescimento do ser humano é terrível. Então, os jesuítas, eles então resolveram dominar o mundo pela pobreza. Então, pela pobreza, onde ia a expansão, estava o jesuíta. E eles deram todo o patrimônio da igreja, e hoje o Vaticano representa o país mais rico do mundo. É o que tem maior renda per capita do mundo. Então veja que atrás dos jesuítas nós temos a roupa preta, temos os rituais de roupa preta maçônicos, temos o bode e é tudo mais. Não é isso? E tivemos um grande jesuíta dentro de nós, com um trabalho brasileiro, que é um português que nasceu em Açores, não é isso? Que é José de Anchieta, que é o santo português e santo brasileiro também, porque aqui ele viveu muitos anos, não é isso? E nós sabemos que José de Anchieta nada mais é do que uma vida esparsa, uma vida menor, podemos dizer, do próprio Jesus bíblico. Então ele tem o mesmo valor bíblico de Jesus. Por isso que ele tem aquela conexão sagrada com Maria, por isso que ele escrevia nas areias, todo aquele ódio a Maria, né? Ele tem essa paixão por Maria, porque Maria nada mais é do que a alma gêmea dele mesmo, né? Nessa personalidade menor, compactada, para uma finalidade também menor e compactada, que foi a José de Anchieta. Então, na realidade, o bode, e esse bode que vocês estão vendo, ele é um bode hebreu. Por isso que a gente fez questão de colocar um bode hebreu. Ele é diferente do nosso bode. O nosso bode vocês conhecem, né? O chifre é um pouquinho menos curvo e não vem com o chifre para dentro. Esse dá chifrada que arrebenta as costelas da pessoa. O nosso arrebenta pelo impacto. Esse penetra mesmo, porque o bico vem para frente. Esse mata. Ele é pior do que o nosso bode, não é isso? Então veja que o bode, na realidade, é uma figura de confrontamento. É uma figura de transformação. E atrás da figura do bode, nós temos os anjos caídos na humanidade e todo o processo evolucional humano. O bode de Mendes, que é usado na própria maçonaria, através de conhecimentos iniciáticos, ele é uma recordação da maçonaria egípcia. Porque a verdadeira maçonaria, ela não foi criada agora, ela já foi criada há muito tempo. E existe a maçonaria com raízes muito fortes na época do Egito. Nós podemos dizer que ocultamente a maçonaria foi fundada por Amenófis IV, cujo nome é Cunaton, não é isso? Ou Atom Feliz, que quer dizer em egípcio. E dentro deste princípio nós temos a figura do oposto a Cunaton. E quem é o oposto a Cunaton? Cunaton representava Sol. No templo de Karnak existe uma figura de Cunaton, onde ele se mostra crucificado. E lá está escrito, é como eu voltarei. E ele, então, o que é Cunaton? É o mesmo Jesus, é o mesmo ser que, seguindo ciclicamente este impulso de resgate, de tentar voltar ao reino dos céus, que é o Lúcifer transformado desde a época do paraíso, mais burro, mais ignorante, representado pelo bode, na sua transformação depois como carneiro, para depois chegar no cordeiro, que é o mais tenro, mais puro e o melhor de todos. É isso. Então veja que dentro dessa transformação, o bode da oposição, aquele que realmente atacou Cunaton, Amenófis IV, ou seja, simplesmente com 16 anos, ele tinha 7 filhas, e com 16 anos ele foi assassinado por esta figura que nós chamamos bode do mal. Então era o bode do bem, que estava se transformando num cordeiro. Ele seria o cordeiro, né? O bode transformado. Ou do mal num ser excelso de luz. Então, o bode do mal que atacou todas as forças de Cunaton e que ataca todas as forças da natureza é conhecido como Amon-Ra. Amon-Ra era materialista, só queria saber de sexo, dinheiro e perversão. É isso. Só pilantragem. E no caso de Cunaton, ele era monoteísta. Então ele fez o culto ao Sol, culto a Atom, que representa o próprio disco solar. Deus era um só. E Deus é um só mesmo, como vocês vão ver.
Deus é representado pelas estrelas. Ou seja, qual é a manifestação de Deus? É a manifestação universal. Todas as estrelas são aspectos de Deus manifestado. E o nosso Sol é uma estrela anã pequenininha, é a representação mais forte que nós temos de Deus. Isso está nos mistérios maiores e nós falaremos quando explicarmos o que é disco solar, o que é Sol e tudo mais. Perfeito? Então, Amon-Ra, esta figura ligada ao mal, nada mais representa do que esta polaridade do bode do bem, que seria o próprio Cunaton, e do bode do mal, que seria o próprio Amon-Ra. O mal versus bem. Então o bode tem esse aspecto dual. Mas a sua cabeça com esse chifre serve para atacar e serve para defender. Tem duplo aspecto. Não é isso? Então, a maçonaria egípcia teve origem na 18ª dinastia, que foi exatamente esta de Cunaton, e o uso do bode, o uso do Bafomete, como o Papa Clemente V dizia que os templários adoravam o diabo, porque eles tinham que olhar de frente a figura do Bafomete. Essa figura do Bafomete nada mais é do que o Arcano 15. A carta mais linda, mais perfeita do tarô. É a carta mais feia. Porque na linguagem simbólica sagrada, muitos símbolos são inversos. Então nós temos que olhar exatamente o oposto do que aquele símbolo está mostrando ao conhecimento humano. E a carta 15 do tarô mostra o diabo, chama diabo. Mas na realidade, quem tiver coragem de enfrentar o diabo, chega a Deus. É impossível nós chegarmos a Deus sem transformação do diabo. E o que significa diabo? Significa diabolos, opositor do homem, opositor da mulher. Então o que é diabo? Miséria é diabo, violência é diabo, burrice é diabo, corrupção é diabo, doença é diabo. Tudo que atrapalha a consciência, tudo que atrapalha o crescimento de cada um é diabo. É de opositor do homem e da mulher. Daí vem diabolos, não é isso? Então, dentro de um ritual iniciático, existe um confrontamento com o diabo, com o nosso opositor. Nós temos que enfrentar o nosso karma. E esse diabo é o nosso karma. Então, esse diabo é a nossa doença, nós temos que confrontar a nossa doença. Enquanto nós não confrontarmos, lutarmos e não aceitarmos a doença tem poder sobre nós. Enquanto nós não enfrentarmos a burrice, a ignorância tem poder sobre nós. Então nós temos que enfrentar o diabo. Quem não enfrenta o diabo não chega a Deus. É impossível ver luz, é isso que diz o Arcano 15, sem antes ver o diabo, perfeito? Que é o nosso opositor, que é tudo que tem de ruim. Então nós temos que vencer. E esse bode de Mendes, esse bode egípcio de Mendes, esse confrontamento, esse bode que a gente chama de Bafomete, nada mais é do que o confrontamento com o mal, perfeito? É vencer o mal. É isso que diz. Então o maçom tem que bater de frente contra o mal, tem que bater de frente com aquilo que é contrário à sua própria evolução. Está claro o significado do bode? Tem o significado negativo e tem também o significado positivo, certo? Bom, aqui está o Arcano 15 para vocês verem. Essa lâmina que eu estou mostrando é a lâmina do tarô mais rico que existe no momento disponível para vocês. Chama-se Tarô de Oswald Wirth. E esse tarô, então, tem todo um simbolismo, todo um conhecimento. Então, vocês podem ver nesse tarô que nós temos o diabinho vermelho, né, a figura vermelha, e temos o outro diabinho fêmeo, né? Dá para perceber que é mulherzinha, né? Parece a nossa sogra, não é isso? Parece a nossa sogra. Mas esse diabinho verde significa então a força, forrate, que é a força masculina que é atraída pelas mulheres, por isso que é verde. Depois nós temos a outra, é um bode, não é bode, é uma cabrita, vamos dizer, ela lembra um pouco uma cabrita. E o outro parece um bode, não parece um bode? Ele tem pé de bode, rabo de bode, não é isso? Tem orelha de bode, etc. E é vermelho, tem uns chifres, não é isso? Então ele representa o quê? Ele representa exatamente o aspecto masculino. E o homem atrai uma energia feminina chamada Kundalini, que é vermelha. As mulheres atraem uma energia masculina, que é verde, não é isso? Chamada Porrate. Então, Kundalini é o sol que ainda está dentro da Terra. É o magma da Terra, a energia que está dentro da Terra, que nós chamamos Shambhala. Ou seja, dentro da Terra não tem nada, a Terra é oca. Oca do quê? Como a nossa cabeça? Não, ela é oca, porque dentro dela só tem energia, energia pura. E essa energia pura é uma luz não manifestada, porque está dentro da Terra. Ela está grávida da Terra. É isso? Essa energia chama-se Shambhala. Essa energia, ela representa escuridão total, 24 horas de treva. Depois de Shambhala vem 24 horas de luz, que é a Agartha, é o sol mesmo,
que é ainda a energia solar que está dentro da Terra. Depois vem uma fase de transformação, né, dessa energia em experiência. Ela está se transformando em energia em matéria. Porque toda a matéria que existe, tudo que nós vemos, nada mais é do que a energia do Sol que se transformou em matéria. Tudo que tem, vocês são Sol, tudo que tem é Sol, esterco é Sol, Lula é Sol, tudo é Sol. E isso se transformou então em experiência. E uma parte está ainda em transmutação. Essa parte chama-se Duates. Duate, mundo de Duate dos egípcios, que é o mundo da consciência pós-mortem, onde o egípcio é encontrar com Osíris, não é isso? Que é o próprio Sol. É porque Osíris está dentro da Terra, é o próprio Sol interno da nossa Terra. Não é isso? Osíris e Ísis. Então, depois tem uma outra dimensão que nós chamamos Badagas, que aí tem menos energia e tem mais matéria. E depois tem face da Terra, onde toda a energia se transforma em matéria, que é como nós conhecemos. Então, atrás disso tem essa figura. Ela representa o diabo, representa o maior opositor nosso. Então, representa o quê? A somatória de tudo que nós temos de ruim. E quando que isso vai se transformar numa figura de luz, numa figura excelsa? Lembra que eu falei que essa figura é a mais linda do tarô? Quando? Quando nós conseguimos transformar os nossos diabos, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos vícios, as nossas doenças, em qualidades, virtudes e dons perfeitos. Aí essa figura muda. Então essa figura, quando ela se mostra para nós, ela se mostra, cada um vê uma figura diferente. Às vezes ela é horrível, mata a pessoa não aguenta de tão feia que ela é. Ela morre do coração na hora, porque ela é nojenta, asquerosa. Você não tem ideia do que é feiura. Porque não é uma figura humana, é uma figura muito mais que humana. Então nós não temos condições de ver essa figura, de ver a nossa própria alma tão suja que ela é. Porque a nossa alma é a somatória de tudo que a gente fez de errado. Nós já comemos gente viva. Nós já matamos um monte de gente. Fizemos tanta besteira que você não faz ideia. Se a gente palitava os dentes com as unhas das nossas vítimas. Todos nós fizemos isso. Por que vocês não fazem isso agora? Sabe por quê? Porque nós passamos esse nível da evolução, vencemos tudo isso, mas isso está dentro dos nossos registros. Essa maldade, essa ignorância se personifica. Então veja que tem o homem e a mulher presos nessa figura central, formando uma tríade. Porque Deus é trino. Então representa pai, mãe e filho. Aí, não é isso? Então representa a própria trindade. É um ser que você vê que não é homem, não é isso? Porque ele tem quadril de mulher. Já viram o homem com uma cintura dessa? Mas nem gay consegue. Porque não dá, não tem como afinar a cintura desse jeito, só mulher mesmo. Né? Quadril largo, símbolo de Mercúrio que é andrógeno, seios de mulher e uma cabeça feia dessa daí, com barba. Então veja que tem sinais masculinos, sinais femininos, não é isso? E se vocês olharem o chifre, não é isso? As orelhas e a barba formam um pentagrama, não é isso? Formam uma estrela de cabeça para baixo, uma estrela de 5 pontas. Cada 2 chifres, 2 pontas para cima, 2 orelhas, 2 pontas para o lado e a barba uma ponta para baixo. Então veja que é uma figura que é a figura que entrou na sociedade. Esse é o diabo, este é Lúcifer, esta é Lilith, esta é a ignorância. E essa figura entrou na sociedade quando? No paraíso. Porque no paraíso nós começamos, deixamos de ser títeres, começamos realmente a ter um princípio diferente. E esse princípio é o bode. Não é isso? Então o bode representa todo o nosso mal, toda a nossa ignorância, toda a nossa ruindade. Onde o cérebro 0 quilômetros, que nunca tinha pensado, e começou a pensar há 280 milhões de anos atrás, que foi o momento, o episódio do paraíso, não foi há 5 mil anos atrás, como falam, não. Porque Forri, há 8 mil anos atrás, há quase 7 mil anos atrás, ele pertencia a uma dinastia e atrás dele tinha muitos, então não tinha paraíso nenhum naquela época. Já existiam chineses que tinham macarrão, tinha pólvora. Então como é que o chinês tinha macarrão e pólvora que Marco Polo trouxe para cá? Não é isso? Eles são muito mais antigos, então tem muito erro aí. Que essa figura representa então o próprio confrontamento, não é isso? É a própria figura do cântico da vitória. Então, através dessa figura, nós chegamos na excelsitude. Quem tiver coragem de enfrentar. E o que é enfrentar essa figura? É enfrentar a si mesmo, é enfrentar a sua alma, é enfrentar os seus achismos, não é isso? Ali é solve e coagula, não é isso? Ou seja, isso é cíclico, tudo se transforma e tudo se coagula, não é isso? Isso quer dizer, em outras palavras, o que você aprendeu na escola, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. É exatamente isso. É daí que saiu essa frase. É desse simbolismo. Bom, a cabra. Bom, já que estamos falando do bode, né?
precisa falar da cabra, não é isso? Então a cabra realmente é a mulher do bode, a fêmea do bode, não é isso? E a cabra, ela é muito importante. Ela tem chifres ocos, mas são fortíssimos os chifres dela. Apesar de serem ocos, para dar agilidade, para ser rápida, não é isso? Ela tem chifres fortíssimos. Então, o chifre representa poder, chifre, símbolo de luta. E ela tem estes pontos muito fortes do seu corpo. E o leite de cabra é fantástico. Quando eu era garoto, eu me alimentei de leite de cabra. Então, que eu tomei leite de cabra, pulava mais que cabrito. Então, eu vivi com cabra. E quem é da minha idade, da mesma região, só tomou leite de cabra. Portugal tem essas tradições. É o leite de cabra, produtos de cabra, carne de cabra. Realmente é muito interessante. Que o fio dos pelos de cabra são fortíssimos. Eles permitem uma tecelagem que nunca decompõe, é praticamente eterna. Por isso que é utilizado para este princípio. Então a cabra também é o símbolo da espiritualidade. A cabra sobe nas montanhas, então a montanha é um arquétipo que nos leva a Deus. Subir nas montanhas, a gente se sente bem, se sente espiritualizado. E descer nos abismos, a gente se sente minimizado, né? Isso então é um símbolo que mexe psiquicamente. É um dos grandes símbolos da própria psicologia, a montanha. E todas as divindades, todos os mestres estão correlacionados com uma montanha sagrada, não é isso? Jesus com o Monte das Oliveiras, não é isso? Zeus com esse Monte Égio, Moisés com o Monte Sinai, não é isso? Depois Noé com o Monte Ararat, e aí vai, todos têm uma montanha, não é? E a cabra é aquela que sobe mais alto, mais rápido, aquela que enfrenta a montanha. Então, o que é a cabra? É um símbolo de crescimento, é um símbolo de subida, é um símbolo de luta para o alto, né? E é exatamente o simbolismo maior que ela tem. Então, a cabra é o próprio símbolo da espiritualidade, não é? E nós sabemos da história de Zeus, não é isso? Então, existem 4 gerações divinas. A primeira geração foi Urano. E Urano, ele era casado com Géia. E o que fazia então? Quando nasciam os filhos, Urano obrigava que ela comesse os filhos, porque ele não queria ser destronado. Então Géia comia todos os filhos e punha para dentro da terra. Não é isso? E ela foi comendo. Aí teve então os 6 titãs, as 6 titânidas, os equitônquiros, seres de 100 braços, aqueles monstros da mitologia, ela comia tudo. Até que Géia se enjoou e pediu então para que um dos seus filhos, né, que era Saturno ou Crono, realmente se revoltasse. E ele aceitou sair de suas entranhas e lutar contra o seu pai, esse pai que a gente chama Urano, que fecundou. Urano é céu na mitologia, que fecundou a terra. Então vem toda a história antropogenética da humanidade. Então o que fez Crono? Crono fez uma foice de sílix, né, castrou o pai dele, que é Urano, né? Então Crono passou a ser o herdeiro, segunda geração. Se uniu com Réia, que era sua contraparte como Titânida, e da união de Crono ou Saturno com Réia, que é o aspecto de Géia, aí então a coisa foi evoluindo melhor. Então o que Crono fez, o Saturno? Falou, eu não vou entrar na mesma história do meu pai, que foi Urano, eu não vou ser enganado pela mulher. E o que aconteceu? Então, ao invés da mulher comer, porque a mulher que engolia, e numa dessas ele foi traído, né, traiu Urano, ele falou, eu não vou seguir meu pai. Eu vou fazer o quê? Eu vou engolir. Então, assim que ela gerava um filho, ele mesmo engolia. Então aí vem um aspecto de matriarcado da primeira geração, um aspecto de patriarcado da segunda geração, dentro de toda a mitologia. Veja, de uma linguagem simples a gente entende o que é patriarcado. São fases que ora predomina a mulher, depois predomina o homem, depois volta a mulher, depois volta o homem. Então o que fazia? À medida que Réa paria, então Crono comia. E aí ela se enjoou também, ele comia tudo. Até que quando ela estava grávida de Zeus, o filhotinho querido, né? Ela falou, não, esse não vai ser comido. Então, quando ela estava grávida, ela fugiu para o Monte Égio, e lá, nas entranhas desse monte, escondeu, então, Zeus lá dentro. E Zeus era um bebê, e ela fugiu, pegou uma pedra, embrulhou com linho, foi lá. Onde você estava, mulher? Demorou muito, dá logo o filho. Ela deu e engoliu com a pedra tudo e foi enganado. Também foi enganado. Então, o que aconteceu? Zeus ficou sozinho nas entranhas, ela não podia ir, porque o marido era desconfiado, ficava no olho dela. Então, Zeus foi criado por uma cabra.
Aí vem o simbolismo da cabra, ligado ao sagrado, ao divino, porque liga-se a Zeus. E Zeus representa a maior divindade grega, não é isso? Então Zeus é esta figura fantástica que a gente conhece bem a história. Ele foi amamentado por uma cabra chamada Almateia. Ele mamava nos seios daquela cabra. Mas ele era muito forte, Zeus, né? E quanto mais cabra ele tomava pelo leite, mais forte ele ficava. Ele foi ficando um moleque muito forte, musculoso. E Zeus representa a divindade mais poderosa na face da terra. Aí ele brincava muito com a cabra, pulava em cima dela, até que ele brincando, ele quebrou um chifre dela. Quebrou, aí ele chorou, falou, puxa, o que eu fiz com a minha mãe? A mãe de Zeus, a cabra. Então veja que simboliza as hierarquias espirituais. Daí vem o simbolismo da cabra e do bode. E ele quebrou então aquele chifre. E esse chifre então, ele tentou colar, tentou grudar, e esse chifre virou a cornucópia, que é o símbolo do Silvio Santos. Silvio Santos é rico graças à cornucópia, que é o chifre, que é aquele chifre que aparece junto com o baú da felicidade, onde sai dinheiros, né? Então sai felicidades. Ou seja, da cabra, do chifre da cabra, que mata, que luta, que é teimosa, que briga, tem ouro. Aí veja o simbolismo, né? Do conhecimento através da cabra. Então aí nasce a Almateia. E Zeus, de tão feliz por essa cabra, usava a pele dela como escudo, usava tudo dela, se alimentou com aquela cabra, que é o conhecimento da quinta hierarquia, Zeus, passada para Zeus, e ele então transformou na constelação Auriga, que é conhecida como constelação do cocheiro. Então está no ar, todo mundo vê, é o cocheiro, a Auriga é a própria cabra de Zeus, não é isso? A constelação cabra. Se ela não fosse importante, não teria a cabra numa constelação. Dentro da mitologia nórdica, nós temos Odin, né? Em vez do P.O., nós temos Odin, o famoso Votan, que é a mesma simbologia, também foi alimentado pela cabra. Não é isso? E essa cabra chama Hydron, ou a cabra deste ser, Odin ou Votan, que corresponde ao mesmo Zeus, só que uma é mitologia nórdica e a outra é mitologia grega. E essa cabra, então, essa cabra Hydron, ela comia as folhas de árvore do bem e do mal. Nós vamos mostrar essa árvore para vocês. Então veja, aí tem o simbolismo, ela comia as folhas da árvore do bem e do mal. Onde que vocês conhecem essa árvore do bem e do mal? Fora a mitologia nórdica. É a árvore do paraíso, não é isso? Onde tinha o bem e o mal, e a serpente enrolada naquela árvore que nós vamos falar. Então veja, esta serpente é chamada de Yggdrasil. Então essa figura é chocante, esse é o Baphomet de confrontamento, e por causa dessa figura que vocês estão vendo, diferente, ela é estilizada de uma outra maneira, mas muito parecida com essa, é que Jacques de Molay foi morto e a Ordem dos Templários foi destruída. Porque diziam que eles adoravam. Não adoravam, não. É uma imagem, entendeu? Como aqui também é uma imagem do quê? De devoção, de adoração? Não. De confrontamento, de busca de valores, de busca de consciência, não é isso? Então, este é o ponto. Bom, ainda falando do bode, né? Nós temos uma figura fantástica ligada às iniciações tibetanas. E todo o nosso conhecimento, esse conhecimento que eu passo para vocês, é um conhecimento de origem tibetana, na realidade. A gente nunca fala do Tibete, né? A gente é até mesquinho nisso, mas realmente é tibetano. Então é um conhecimento que vem das iniciações tibetanas que se espalharam para o mundo inteiro, lembrando que Tibete significa telhado do mundo, que cobre todos os conhecimentos, é o próprio telhado do Arcano 9, do ermitão, da casinha do ermitão. Então o iaque tibetano ele é fantástico. E quando nós crescemos evolucionalmente, consciencialmente, nós vamos ter contato com essa cabra. E essa cabra está dentro de nós. É o iaque que a gente chama, é uma cabra diferente, mas é uma cabra que faz abrir duas pétalas do chakra cardíaco. O chakra cardíaco, que é um vórtice ligado à mente, ele tem 12 pétalas, é como uma flor tendo uma margarida, né? Amarela, dourada, tendo 12 pétalas. Surgem mais duas, uma vermelha e outra verde. E aí ela surge quando eu entro nos mistérios da cabra, que a cabra aqui, nesse caso, é o iaque. Né? Existem práticas, bijans ou sons que a gente pronuncia fazendo estas yogas, que nada mais é do que abrir a cornucópia da cabra e fazer a consciência da cabra chegar e entrar dentro do cabrito ou da cabrita que somos nós, em busca da consciência. Existe a cabra de Monte Parnasso. Esta cabra, subindo no Monte Parnasso, descobriu então vapores inebriantes.
E esses vapores inebriantes levavam as pessoas a entrar em outros estados de consciência. É como cheirar cola hoje aqui aí nas esquinas. Mas só que esse vapor era sagrado e abria consciências superiores. E naquela fenda que tinha na terra, bem no meio, fizeram um altar e em volta do altar construíram o templo chamado Templo de Delfos. Então liga-se aos mistérios da cabra. Veja, o próprio Monte Sinai e Moisés, eles tinham os pelos de cabra que cobriam o próprio tabernáculo para a cabra ser um facilitador para entrar em contato com Javé. E os pelos, a pele da cabra, era utilizada, o couro, era utilizado para a cobertura das trípodes, que são aqueles banquinhos de 3 pernas, onde a pitonisa, Piton, a gente vai falar do Piton, realmente entra em contato com o sagrado, não é isso? Então, os deuses romanos, os deuses gregos, aqueles que usavam desses oráculos, que são entidades que se manifestam através da pitonisa, ou através do hierofonte, no caso do Egito, né? Que é um pitonizo, vamos dizer. Então, sempre tem pele de cabra. Experimentem. Tentem usar um banquinho sem pele de cabra e tentem usar um banquinho com pele de cabra. É diferente, a gente se sente numa outra consciência. Os acontecimentos são outros, é muito diferente. Né? Existe o silício, que é uma roupa indumentária utilizada por sacerdotes para evocar deuses romanos e gregos. Então tinha que ser feito de cabra. Porque se não fosse feito de pele de cabra, e se não fosse feito de pelo de cabra, não tinha o mesmo efeito. Então a roupa do sacerdócio era de cabra. E grandes roupas ritualísticas são feitas de pelo de cabra. Porque a cabra tem 3 níveis, né? É como a magia. Então a cabra, o bode ignorante é o bode negro, né? Esse é o bode preto. O bode, que é a goécia, uma magia intermediária, não é isso? É o cinzento. Onde muda de tons quase totalmente sem luz até um cinzento clarinho. E tem o bode branco, puro como neve. Né? São 3 níveis. Mas é impossível, como nós vivemos numa magia humana, você ter uma magia totalmente ruim. É impossível, porque é polar. Por pior que seja uma pessoa, por pior que seja a magia, por pior que seja uma prática, ela tem algo de bom dentro dela. Porque senão não estaria aqui no mundo polar. Tem um pouquinho de bom. Por melhor que seja algo, por mais puro que seja, por mais fantástico que seja, tem que ter algo de ruim dentro dela. Senão, não entra na nossa dimensão. E o cinzento é isso que varia de ponta a ponta. Na realidade, essa cabra, ela vem da falta de luz, que é a negritude total, até a luz total, que é a branca. Não é isso? Então ela pega todas as nuances do negro, do cinzento escuro, médio, claro, até virar translúcido, não é? E branco completo, tá certo? Então, a cabra é o próprio símbolo do poder. Vocês conhecem o pé de cabra, não é isso? Então o pé de cabra é uma ferramenta feita exatamente com a configuração do pé de cabra. Então é aberto assim, não é? Ele tem 2, ele é bem aberto. E tem uma força, aquele pé, por isso que chama pé de cabra, porque a cabra tem uma força naquelas 2 divisões que ela a galga, sobe, ela realmente consegue muita coisa. Não é? Vocês conhecem no Nordeste a expressão de cabra macho? Esse que é um cabra, esse cara é cabra, né? Cabra macho, né? Que é símbolo de uma pessoa valente, de uma pessoa corajosa. E o bode nada mais é do que a cabra macho ou cabro, né? E existem muitos sacrifícios com bodes, por exemplo, em rituais de candomblé. O pai Celso, todo mês, ele me convidava para participar dos rituais dele, mas de cabra. Eu falei, não, o meu negócio, a minha cabra é outra. Né? Então, nunca fui. Então, paciência, cada um na sua. Então, o bode preto, ele é símbolo do mal, ele é símbolo do diabo, ele é símbolo do opositor do homem, opositor lá, não é? Do homem e da mulher, tá certo? E o bode branco é exatamente o oposto. Ou seja, ele começa a adquirir luz, ele começa a ficar claro, não é isso? Então, quando a gente fala a cor branca e a cor negra, não tem nada a ver com o contexto humano. A gente está falando de trevas e luz, ficou claro? Trevas como ignorância e luz como sabedoria. Lembrando que as 4 raças, a branca, a negra, a amarela e a vermelha, têm o mesmo nível consciencial, o mesmo poder, não é isso? E todos nós somos iguais. Não existe diferença do cérebro das pessoas. Os homens têm o mesmo volume praticamente nas raças, as mulheres têm um pouco menos, né, de massa encefálica, mas também entre elas têm o mesmo volume.
todos somos iguais, né? Por dentro, nos órgãos, na Constituição, não tem diferença, ficou claro? Aqui refere-se à luz, como ignorância, o bode negro, né? E como luz, o bode branco, tá? Aí vem o carneiro. Carneiro, ele tem a mesma fisiologia caprina, só que o carneiro é mais forte, ele é mais trucundinho, não é isso? Ele tem um chifre dele que é do peru, não é isso? Então, existem tipos de carneiro com barba, sem barba. Os que não têm barba são mais espiritualizados, podemos dizer, como padrão, como simbolismo. Não que ele seja espiritualizado como simbolismo. Os barbudos têm menos, não é isso? Então não quer dizer que homem que tem barba também é menos espiritualizado, senão ele vai correr atrás de mim, não é isso? Não é bem isso? E tem os chifres enrolados para trás. Então o carneiro já não tem o chifre, lembra que o chifre do bode é enrolado para frente, que eu coloquei no início? O carneiro, o chifre dele é enrolado para trás. Então não é mais para matar, não é mais para sacrificar, não é mais para judiar. Então ele bate também, né? Dá cada cabeçada que é duro, mas já não perfura. E o cordeiro não tem chifre. Ele tem apenas uma pequena protuberância, né? Não tem um chifre, que não machuca ninguém mesmo. Esse é o melhor de todos. Então, ele é muito mais forte, tem os chifres enrolados para trás, símbolo de força, símbolo de poder. Ele é o próprio símbolo dos mestres da humanidade, dos manus, né? Daqueles que conduzem a humanidade no itinerário evolutivo em volta da Terra, não é isso? Então, com a cabeça, eles empurram a própria evolução, são aqueles seres mais teimosos, persistentes. Então, ele é símbolo de ser persistente. E nós falhamos no sucesso individual, no sucesso profissional, no sucesso como homem, mulher, esposo, esposa, cidadão, porque nós somos frouxas, porque nós não somos persistentes. Então, a persistência é símbolo do bode. Quanto mais do bode transformado como carneiro, quanto mais carneiro, quanto mais persistente é. É o ariano, né? Ariano, ele é muito persistente, ele não desiste, ele fica e vai até que ele consegue, não é isso? Mata na unha, é terrível, não é isso? Então veja, símbolo de força e poder, símbolo desses mestres da teimosia. E ligado ao carneiro é a nossa raça, nós estamos na raça ariana, que é ligada a Áries, ligada ao carneiro. Todos nós pertencemos à égide do carneiro. Esta raça ariana, ela é regida pelo carneiro. E veja que Áries é o símbolo de Ram. Ram, que foi o condutor dos povos hindus, que depois, em volta da evolução, foi o condutor até dos celtas e da Europa. E Áries empurra todo o zodíaco, que é a faixa de todos os planetas. Então, se nós olharmos os planetas no céu, o Sol, a Lua, os planetas e seus satélites, eles estão dentro de uma faixa. Ou seja, se a gente pegar 14 graus para a esquerda, 14 graus para a direita, 28 graus, 28 é o número da evolução, não é isso que a gente sempre fala? Nessa faixa de 28 graus, nós temos todos os planetas, todos os satélites e o movimento do Sol e da Lua. O movimento do Sol é a linha central dessa faixa, chamada eclíptica. É isso? Se a gente tirar Plutão, um só, Plutão, que é o opositor, que é o contrário, que é, a gente vai falar dele também, então fica só 7 graus, dá 14. E 14 é o número dos avataras. É o número dessa hierarquia. E quem que começa a girar esse ciclo que dá uma volta completa para voltar aqui, dando os 12 meses do ano? Começa dia 21 de março e termina no dia 20 de março, depois de um ano. É Áries. Então, Áries, com seus chifres, empurra todo este processo. Então, Áries empurra a humanidade, empurra a evolução, empurra o crescimento. E este é o simbolismo do carneiro, né? E 21 de março é o ponto de Áries, onde Áries entra no contexto evolutivo, que é chamado de ponto vernal. Vernal vem de verna, que é escravidão, que é o ponto de referência onde, no dia 21 de março, quando o Sol tem exatamente 12 dias de luz e a noite com a Lua tem 12 dias de trevas, nós temos um ponto de equilíbrio. Então, é o ponto de equilíbrio. Então, quem é o carneiro? É aquele que mexe com o equilíbrio. Então, o desequilíbrio do bode e da cabra, através do carneiro, ele permite o equilíbrio. Só que como tudo é cíclico, esse equilíbrio demora
todo o jogo do zodíaco volta de novo. Então, cada vez, em 21 de março, nós temos um ponto de transformação, um ponto de renascimento, um ano novo, uma vida nova e sempre regido por Carneiro. Então, ele é o símbolo deste empurrar a evolução e a hierarquia que mais empurra a evolução. E a hierarquia que marca o ponto de escravidão com tudo e com todos. Bom, e chegamos então no Cordeiro. O Cordeiro é a terceira fase, não é isso? Então, o que é o Cordeiro? O Cordeiro é um carneiro novo. Então, tem o bode e a cabra, depois vem o Cordeiro macho e fêmea, depois vem então o Cordeiro, que é o filhote dele. Então, ele é tenro, ele é fofo, ele é puro, ele é inocente. Então, ele é o próprio símbolo da pureza, o próprio símbolo da libertação. E nós sabemos, antes do Êxodo, que é um dos 5 livros, Pentateuco, escrito por Moisés, Êxodo, não é? Então nós temos Gênesis, temos Número, Levítico, Deuteronômios e Êxodo. O 5º Êxodo, que representa o trabalho propriamente de Moisés, conduzindo o seu povo. Então Moisés tinha a função do carneiro, e era o símbolo dele, era o carneiro. E aí que nasce, através do trabalho de Moisés, o cordeiro. E na 10ª praga, que foi aquela que liberou o povo, por isso que ele é símbolo da libertação, ficou claro, onde surgiu o Êxodo, o que aconteceu? Existem 10 pragas. A primeira, você sabe, não é isso? Então ele pegava a vara, jogava no chão, ela virava cobra, aí vinha os magos do faraó, aí vinha uma praga que era tingir o Nilo de sangue, ficava vermelho, ficava venenoso, não dava para beber. E aí vem as 10 pragas, que a gente não vai falar para ganharmos tempo. E a última, então, é esta praga, a praga dos primogênitos. Então, qual foi a ordem que foi dada para Moisés e Moisés deu para o seu povo na noite de libertação? Ele falou, vocês têm que pegar um carneiro de 1 ano, comer com alface e pão azedo, comer tudo, e o que sobrar, queime, não deixa um pedaço para ninguém. Tirem o seu sangue, né, e usem na alimentação, e o que sobrar, pintem as portas com um X, né, isso, ou com uma cruz, melhor dizendo, marcando exatamente que naquela casa tinha alguém ligado ao carneiro. Isso eles fizeram então. Mataram todos esses cordeiro, não é isso? Que é um carneiro até 1 ano, e pintaram as portas, e à meia-noite vem o anjo da morte. Aí vem Páscoa. Então a Páscoa significa libertação, a Páscoa significa a passagem desse anjo, Pechá, não é isso? E esse anjo então passou, e onde não tinha essa marca, matou todo mundo. Então veja, ele é um símbolo crístico, que a igreja diz que quem não se ligar ao Cordeiro de Deus, né, irá para as masmorras e será queimado no inferno. Então ele é o próprio símbolo da libertação, ele é o próprio símbolo da espiritualidade, e foi usado praticamente nesse momento na humanidade e no povo hebraico. Não é isso? Então, aqueles que não tinham essa marca tiveram seu primogênito morto. Todos os cachorros com o primogênito morreram, todos os gatos, todos os seres humanos, todos morreram. Só foram salvos quem tinha a marca. Porque o ciclo que aconteceu no nazismo é a mesma coisa, é a mesma marca. Quem tinha essa marca, e vai acontecer de novo. Logo, logo vamos ter que ter mais uma marca aí no meio das pessoas, que é a marca da besta. Quem tiver, pode comprar, pode comercializar. Quem não tiver, vai sofrer. É a marca da besta. Mas o certo é não ter a marca da besta, né? Então veja que atrás do cordeiro nós temos a transformação do bode e da cabra em carneiro. No segundo nível, a transformação do carneiro em cordeiro, não é? Que é um terceiro nível. E aí vem o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? É o próprio Jesus Cristo que está nas igrejas, não é isso? E qual é a frase que a gente ouviu a vida toda no país católico? Agnus Dei, né? Que tolhe peccata mundi miserere nobis, né? O Deus que tira o pecado dos mundos, tem de piedade de nós, né? Então veja que a iniciação do bode, da cabra, é subir na montanha e começar a ganhar consciência, não é isso? Através da briga, da ignorância, transformando aquele bode escuro, não é isso? Num bode cinzento e até ele ficar clarinho em bode branco. Aí vem a iniciação que a gente chama do carneiro, que é guiar a humanidade. Por quê? O bode está ligado ao egoísmo. Então, quando a gente usa o bode dentro da iniciação dos conhecimentos simbólicos, é pessoal. Então, o bode é pessoal. Ficou claro? Mas quando nós
deixamos de pensar em nós, mas pensamos nos outros, na comunidade, nós crescemos muito mais. Por melhor que a gente procure melhorar, por melhor que eu capriche, por mais vícios que eu tire, por mais qualidades que eu incremente no meu ser, eu cresço um pouco, não cresço muito. Mas, se eu conseguir fazer isso com 10 pessoas, com a minha família, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas, com 10.000 pessoas, com 1 milhão de pessoas, o quanto de cada um que vai crescer vai se somar e vai dar um monte enorme. Então essa é a iniciação que a gente chama a iniciação do carneiro. É mexer com a humanidade, é mexer com multidão. Por isso que sempre todos os seres que são ligados ao carneiro estão ligados com a sociedade, estão ligados com a humanidade, estão ligados com raças, com famílias, com grupos grandes, com clãs enormes, não é isso? Aí vem a do carneiro. E a do cordeiro representa então o carneiro em sua prístina essência, na sua maior pureza, podemos dizer. Então, é a iniciação da pureza, é a iniciação da libertação pela própria pureza, que é a libertação de Crestos. O que Jesus, que era o cordeiro, simbolizado como cordeiro, dizia: sede iguais às crianças para adentrares no reino do céu. Significa, faça o timo funcionar para ter timocricina, para serem puros, não é isso? Que é o que o timo provoca, porque toda criança é pura, pode ser filha de um bandido, de uma bandida, dos piores pais, das piores mães, toda criança é pura. Até o momento que a malícia entra na vida dela, ela passa a ser impura. Então, quando a gente não tiver mais malícia, não é? Mas a gente transformar em valores superiores, transformar a malícia em ética, aí realmente a coisa muda. Aí a gente entra na iniciação do Cordeiro, que é a pureza, a libertação, que é a iniciação de Cristo. Isso que as igrejas falam, mas que nenhum cristão entende. Existe o agnosticismo. Então, o que é o agnosticismo? É a ignorância, é a própria impossibilidade de saber o final das coisas, né? Isso representando o Agni ainda fraco, ou seja, o carneiro fraco, o cordeiro fraco. Mas Agni também, que liga-se ao carneiro e liga-se ao cordeiro, é o próprio fogo sagrado, né? Isso é aquele fogo que arde em todas as coisas, né? Então, aí tem mantras especialíssimos, mantras orientais que foram repostos recentemente aqui dentro de escolas de iniciação, que fala exatamente disso. É um mantra feminino, é um mantra que mexe com as mulheres. Então, o cordeiro mexe mais do que a mulher com bode e cabra. A mulher não é muito chegada em bode e cabra, não é isso? Então, veja, a Agni é o próprio fogo sagrado que arde em todas as coisas. Vocês têm que entender essa frase. Ela é fantástica. O que é fogo? É conhecimento, é sabedoria, é Kundalini, é o próprio sol que está dentro das coisas. Então o sol está presente em tudo, porque tudo que existe é sol. É a mesma coisa que sol, não tem diferença nenhuma, ficou claro? E sol é a sabedoria que está nas coisas, a sabedoria que está dentro do capim, que está dentro de uma pedra, que está dentro de um animal como instinto. Isso é sol, é o fogo que arde em todas as coisas. Então existem mantras, e esse mantra ele é disponível para quem entra na iniciação. Esse mantra, então, chamado mantra Agni, permite acordar o mental superior, o mental abstrato, e extrair a sabedoria que está nas coisas, que é esse fogo que arde em todas as coisas, que é a própria sabedoria solar que tudo criou, transformando a energia solar em matéria, como eu falei. Então, este é o verdadeiro sentido de Agni, fogo sagrado que arde em todas as coisas. Agni é Kundalini, é o fogo que permite saber tudo. E nós temos esse fogo dentro de nós, no lugar mais feio. Qual é o lugar mais feio? Tem uns que acham que é a orelha, outros acham que é o nariz, mas o lugar mais feio é aquele que a gente mais esconde, não é isso? Exatamente, entre o ânus e o órgão sexual masculino e feminino, naquela região intermediária, no final da espinha, no cucuruto, o último ponto da espinha, nós temos a região mais sagrada. E o osso daquela região chama-se sacro, exatamente porque é uma região sagrada. Então, quem colocou o nome na medicina foram seres especiais, por isso que chama região sacra, ou região sagrada. E nós temos essa energia Kundalini lá então. E essa energia, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, é uma energia que se solta e permite saber tudo. Essa energia sobe, né? Acende todos os chakras, a gente transforma-se de um burro, de uma burra, num verdadeiro gênio, numa verdadeira pessoa fantástica com consciência total. Isso é representado nos discípulos de Jesus. O que aconteceu 50, por que 50? 5, grave esse número. 50 dias depois da ascensão de Jesus, o que teve? Pentecostes. E o que apareceu 50 dias depois?
Os 12 discípulos de Jesus passaram a ter os mesmos poderes de Jesus. Então libera todo o poder que nós temos, toda a capacitação que nós temos, todos os dons. A gente pode fazer milagres, faz de tudo, faz chover. Isso a gente chama de Pentecostes, ou aqueles fogos que não são fogos, são pequenas serpentes. Essa é a realidade, na cabeça dos discípulos. E todos os discípulos falavam todas as línguas. Depois de Pentecostes, todos os discípulos faziam ressuscitar gente, curavam coxos, faziam os mesmos milagres de Jesus. Tudo igualzinho. Ficou claro? Então permite poderes incríveis, essa energia que a gente chama fogo. E nós temos esse fogo dentro de nós. Que é o maior potencial que nós temos fica bem nesse lugarzinho esquisito que eu falei. Isso na mitologia é o próprio fogo do carro de Apolo, para a gente entender esse simbolismo. Então veja, Agni, quando a gente fala cabra, eu estou falando de um fogo escuro, de um fogo sem luz, de um fogo fraco, de um fogo que não tem energia. Carneiro é aquele fogo que espalha-se para a humanidade, que é o símbolo dos manus, condutores de povos, envolvimento maior, não egoísta como o bode, mas que mexe com os outros, até chegar no cordeiro, que é o fogo puro. E na mitologia, então, é o fogo das chispas do carro de Apolo, que Prometeu roubou e deu para os homens. Lembra do mito? O homem era feito de barro, então tinha Epimeteu e Prometeu. Epimeteu veio antes e Prometeu, daí vem, você só promete, né? Essas expressões vêm do próprio Prometeu, que significa depois, aquele que faz tudo para depois. É aquele fogo que representa a mente, representa a consciência. É o próprio sol que vibra nas coisas, a sabedoria solar. É isso que a gente tem que entender. O homem não cria nada, a mulher não cria nada, nós somos pensadores e como pensadores, nós extraímos o pensamento, a sabedoria que já está nas coisas. O homem só faz isso, é que faz o pensador. E essa sabedoria é Agni, essa sabedoria é bode. Como ignorância, sabedoria zero, capacidade zero de extrair como pensador, pensadora, as coisas que estão na natureza. Carneiro extrai quando ele se mete com os outros, ajuda os outros. E cordeiro é aquele que extrai tudo desse conhecimento, extrai o próprio fogo e chega no Espírito Santo dos maiores simbolismos cristãos. Então veja, eu estou dando para vocês o maior simbolismo cristão, o maior simbolismo dos crentes, que é Pentecostes, a língua de fogo. Não é isso? Isso é representado como pomba. Então você já sabe o simbolismo da pomba. A gente não vai precisar falar muito da pomba. Você já sabe que a pomba nada mais é do que esse poder. E que poder que é esse? O poder do Espírito Santo, da virgindade de Maria. Vamos entender. Vamos abrir o jogo. Como que é essa história de Maria? Que pomba que é essa? Que poder que é esse? Que através desse poder nasceu Jesus. E ela sendo virgem. Porque com José ela não era virgem, não. Teve um monte de filhos, ele era chegadinho nas coisas, né? É lógico que antes de nascer Jesus, ela era virgem, não é isso? Devido a todo esse processo de pureza, de preservação, porque ele é um cordeiro puro. Então veja, esse fogo representado pelo Espírito Santo, o que é? Fogo, gente, fogo é sol. Então o que é Jesus? Jesus não é homem, Jesus é uma energia que pode se transformar em qualquer coisa, como o sol que se transformou em tudo que existe. Tudo que existe aqui é sol, ficou claro? Não existe nada que não seja sol, porque a Terra foi um pouco daquela energia que saiu, e a inteligência, que é Melquisedeque, daquela energia que saiu, foi transformando energia em matéria. Não existe diferença de energia e matéria. Energia e matéria são a mesma coisa numa condição diferente do espaço. Então Jesus é essa energia, é sol, que se transformou pelo poder do Espírito Santo, que é fogo, que é sol, nele. Ficou claro? Esse é o Espírito Santo. Espírito Santo é Pentecostes, é fogo, é língua de fogo, é energia. Aí vocês vão entender. E essa energia sol, que pode ser tudo, ela é Jesus, que não era homem. Era essa energia na forma humana, como ser humano. Era energia pura. E como energia, ele era a energia. Então ele podia fazer qualquer coisa. Então ele pegava um cego que nunca enxergou, fazia enxergar, porque ele transformava aquilo, porque ele pode transformar qualquer coisa. Um coxo, ele fazia ficar direito, não é isso? Ele fazia um morto, putrefato, fétido, se transformar num ser saudável, ressuscitava, fazia qualquer negócio, não é isso? Então esse é o poder do sol, esse é o poder da pomba, esse é o poder do Espírito Santo. Então, como que a gente não entende o poder do Espírito Santo, a pomba dos católicos, que nenhum papa explica, que nenhum padre explica, e a gente fala com tanta clareza?
É o próprio Sol transformado no ser humano. Esse é Jesus. Essa energia é transformada em algo que o homem aceita através das suas interpretações, se transforma num ser, se transforma inclusive no próprio Jesus. Aí vocês vão entender o mistério da estrela de Belém, né? Que nada mais é do que essa luz. Então entendeu o que é Pentecostes? Essa energia que todos nós temos com Kundalini. Só que ela está morta, está parada. Essa energia está lá. Essa é a energia crística, essa energia é Kundalini, essa energia é a pomba do Espírito Santo, é este fogo. Então o fogo, ele é feminino. Lembra do arcano 15? É vermelho, a cabra é vermelha e o homem é o verde. Verde, a energia verde é forrate, ela é masculina, né? Então ela tem que se soltar, ela tem que ser carneira, ela tem que ser cordeira. É isso que a mulher tem que fazer. Porque a mulher é muito mais espiritualizada do que o homem. Quer uma prova? Quantos homens tem aqui, quantas mulheres tem? Então veja, Agni é feminino. Agni é carneiro, é masculino, mas é uma energia feminina. É as mulheres que mexem com a... Homem, não existe homem sacerdotisa. Ninguém pode ser sacerdotisa. É proibido. Pode ser feminino, pode ser gay, pode ser desmunhecado, pode ser uma mulher perfeita. Não pode ser sacerdotisa. Homem é sacerdote, não mexe com fogo. Quem mexe com fogo em templo, em qualquer prática, é mulher. E o fogo purificador é essa consciência, e a mulher é chegada na consciência. Por quê? Porque é através da mulher que nasce a espécie humana, através da mulher, ela tem a magia do fogo, que é a magia de transformar sangue, que é fogo líquido. Vou falar tudo. Sangue é fogo líquido, ficou claro? Sabe o que é sangue? É sol. Então o maior mistério do sangue é o único elemento, junto com o esperma, que nós podemos construir qualquer coisa. É o maior elemento da magia, é o esperma, e o maior elemento da magia é o sangue. Por isso que a mulher, ela tem todo o seu processo de sangue mensal. Então, quando uma mulher, ela menstrua, é sagrado. Aquele sangue não se transformou num ser humano, não é isso? Porque aquele sangue que vira a menstruação, quando não menstrua e ela fecunda, é aquele sangue que se transforma em ossos. É aquele sangue que faz polenta, que faz picanha, que faz carne, arroz, feijão, nhoque, pizza, se transformar em ossos. Então o sangue é a maior magia que existe, a magia do sangue. Se transforma em qualquer coisa, porque sangue é sol líquido. É isso que é sangue. E todas as doenças, todo o karma da humanidade, tudo que tem de ruim, do valor do bode, vem no sangue. E tudo que tem de excelso na humanidade vem no sangue. Os hormônios que dão os poderes do adepto, os poderes crísticos, os poderes santos de homens e mulheres santas, estão no sangue. Então o sangue tem todo o nosso emocional, tem todo o nosso instinto, tem toda a nossa sabedoria, e o sangue, ele desce, e o ponto onde fervilha, que registra o sangue, é Kundalini, essa energia feminina. E aí a mulher tem que buscar o espiritual, tem que buscar o sol, tem que buscar a mente para soltar essa energia. E o homem tem que buscar o aspecto feminino, tem que buscar a mulher, tem que ter os valores da mulher para fazer subir essa energia. Então Kundalini entra das entranhas da terra, ele entra pelo chakra raiz, sobe pela espinha até o umbigo. Forrate vem do sol, vem do céu, ele desce e entra pelo coronal, desce e se encontra no umbigo. E se vocês olharem este chakra aqui, ele tem 5, vamos falar sempre do 5. Ele tem 5 pétalas verdes de Forrate, tem 5 pétalas vermelhas de Kundalini. E quando essas 5 pétalas verdes, ou seja, masculinas, estão aqui, quando as 5 pétalas femininas, vermelhas, Kundalini, estão aqui, então eu me torno um adepto. Aí eu viro fogo. Kundalini sobe e aí acende tudo. E aí então vem o Espírito Santo, vem esse poder. Nós nos tornamos magos. Nós podemos fazer chover, podemos criar seres, podemos fazer milagres, sermos novamente Jesus como os apóstolos. Então, conclusão, o que é Pentecostes? Pentecostes é a liberação de Kundalini, que saiu de lá do zum, subiu e veio para a cabeça. Consciência. Veio para o coronal, acendeu a corona. Eles são reis para fazer o que querem. Falar em línguas é uma coisa muito simples. Sabe o que é falar em línguas? É consciência. Então, se eu tiver consciência das vibrações, eu falo todas as línguas. Falo chinês, falo árabe. São Germano fala todas as línguas. João Batista falava todas as línguas. Todas, conhecidas e desconhecidas, são todas. E existe um alfabeto dessas línguas que ele falou, e as desconhecidas, chama-se alfabeto Zenzar. Chama-se Devanagari.
né? Que é um alfabeto oculto que a gente fala, libera. E esse alfabeto oculto que eu estou falando é esse que eu estou passando para vocês. Então veja, se vocês pegarem o dicionário hoje em casa, abrirem, o que é bode? Plá, 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 plá. O que é cabra? Plá, 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 plá. O que é carneiro? Plá, 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 plá. O que é cordeiro? Plá, 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 plá. Que consciência tem? Nada. Mas o que a gente está falando, nós estamos conseguindo falar de um símbolo só. Por isso que não dá para a gente falar 10 minutos, fica muito fraco. Mas agora acredito que vocês vão encarar o bode de uma maneira diferente. Agora, aquele símbolo, quando você entra na realidade dele, aí é falar línguas. Aí você fala, ele fala com você. Então, o símbolo, o que é? Símbolo é um desenho gráfico, é um objeto, é algo assim, não é? Que não tem expressão. Mas, não tendo nada, ele expressa tudo. Kung Fu Tse, Confúcio, o que ele dizia? Um desenho vale mais do que 1000 palavras juntas. Porque tem dentro dele todo o conhecimento. Qual é a região mais nojenta do planeta? A que tem mais ódio. A que os irmãos se odeiam e se matam um contra os outros porque eles são irmãos. Árabe é irmão de judeus, são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, de o mesmo sangue, tem o mesmo sangue, não tem diferença nenhuma. Então, qual é o erro que eles têm? E está escrito na Bíblia, enquanto eles não se misturarem, enquanto eles não se amarem como irmãos, não sobra pedra sobre pedra. É o que vai acontecer em Jerusalém, não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem está dizendo isso? Eu? A Bíblia está escrito. Onde vai surgir Maitreya? Em Jerusalém, vamos falar já. Ele está aqui no Brasil. Ele está simultaneamente no norte da Índia, em Srinagar, debaixo do dedo do Afeganistão, numa região nojenta, fraca, com mesmos problemas da Palestina, a guerra, a morte. Só que é tão pequeno que ninguém fala. Então, enquanto isso não acontecer, não vai ter conversa. Então, eles estão muito errados. O povo mais errado no momento é o povo que deveria estar mais certo no momento, que é o povo hebreu. Ele tem que fazer isso. Enquanto não misturar o sangue, agora tem aqueles que não misturam. Por que não dá a mão? Por que não doa sangue? Ignorância. Essa é a palavra correta, não tem outra. Então eles estão totalmente fora do contexto evolutivo. Isso eu falo em sinagoga, isso eu falo com todo judeu dentro. Eu não tenho medo de falar, não. E eles sabem que isso é verdade. E atrás disso o que existe? Onde que está o judeu? Está no bode. É o que mais fez sacrifício de bode no mundo. Quem foi? Foram eles. É o povo que tem os rituais mais ligados ao bode. A gente fala que macumbeiro usa bode, a gente fala que candomblé usa bode. Não tem nem comparação a quantidade de bodes que foram mortos por eles e a quantidade que o candomblé matou em toda a sua história. Não tem nem comparação. Então não é bem assim, existem muitos erros. Embora eles tenham valor, esses valores estão deturpados. E nós sofremos por causa disso. Por que existe essa guerra do Iraque? É uma guerra entre irmãos, de árabe e de judeu, porque Iraque é a terra de Abraão, terra de Ur, onde Abraão viveu, ele ficou lá. E Abraão falava, essa terra não presta a Deus, me dá uma terra boa, vamos na Canaã. Ele não ficou lá, saiu de lá. O árabe não saiu, ficou. E Deus falava, até aí, essa terra mais rica do planeta. E não é? Onde tem o petróleo debaixo, só que ele não enxergava, não tinha consciência, não pensava, não acreditou em Deus. E Deus nós temos que acreditar. Que se ele falou que ele é a terra mais rica do planeta, é a terra mais rica do planeta. E hoje vai ser sempre. E Deus falou isso, ele não aceitou, saiu de lá, largou, e o árabe ficaram lá. Aí vem Saddam, aí vem Irã, que também tem petróleo para burro lá, ainda não descobriram, mas tem. Então, é a mesma história. Essa guerra, o que é? Essa guerra que existe na Palestina, que está se espalhando para o mundo. O terrorismo é desse ódio, a miséria é desse ódio, o egoísmo, o Banco Mundial, que a gente torna o mundo preso, a América do Sul pobre, a Argentina, esse povo maravilhoso, vivendo como vive a Argentina hoje, chileno, veja Bolívia, terrível, veja Colômbia, veja as drogas que estão alimentando a Colômbia, é terrível, não são os colombianos não, isso são organismos internacionais, vamos abrir o jogo. Veja a Venezuela, riquíssima em petróleo, mas segura a Venezuela, né? E ficam criando um país de submundo lá, um país rico, um país poderoso, que poderia ajudar a América do Sul a crescer, o Brasil a crescer, mas não cresce. Esse egoísmo é bode. O bode lá, infelizmente, deu bode. Ainda não se transformou em carneiro. Ele tem que se transformar em carneiro. Ele tem que se cristificar para cristificar. Tem que virar cordeiro. O cordeiro está muito longe naquela região. É a região que menos cordeiro tem. Tá bom? Ficou claro? E a mulher, então, ela é próprio sangue. A mulher é a própria éstia, é a própria véstia, é a sacerdotisa. É a sacerdotisa porque ela faz o sacerdócio dentro dela, no útero dela, transforma sangue em gente. A mulher é sagrada, a mulher tem que ser amada, tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. Por isso que nós lutamos pela mulher. Eu falo isso porque na próxima encarnação eu devo nascer mulher. Então, vamos valorizar a mulher, né?
Mas o homem também é fogo, porque é um simbolismo forte, fogo. Então o homem representa fogo. É quem atrai a mulher. A mulher é o fogo puro. A mulher é a consciência pura. A mulher é o próprio sol, é o sangue de transformação. E o homem atrai esse sangue, não é isso? É quem atrai. Então o homem é Hefesto, o deus da forja, que forja tudo junto com a mulher, não é isso? Então Hefesto, conhecido como Vulcano, que é o deus do fogo, que representa o próprio homem também, dentro desse simbolismo. Vocês viram que nesse simbolismo a gente enriqueceu mais. Veja que a gente não falou só do bode, não falamos só do carneiro, não falamos só do cordeiro. Vocês viram que tem muita coisa envolvida aí. Tem sangue, tem a purificação, tem a transformação, tem a perfeição. Então, quando vocês entrarem numa igreja católica, e todas elas têm, e olharem na cúpula um cordeiro, vocês vão se lembrar do bode, que é aquele mesmo ser que virou cordeiro, que é Lúcifer, e que antes de ser o cordeiro, ou Lúcifer redimido, ou tudo que a gente ganhou de ruim quando eles caíram no meio da humanidade, então Lúcifer representa tudo que é de ruim na humanidade. Samael, tudo que é pior do homem. Lilith, tudo que é pior da mulher, que são aspectos luciféricos animais. Então, desde lá, veja como as hierarquias evoluíram até chegarem em Cristo, até chegarem no sol. Já saíram do sol, viraram bode. Se transformaram em carneiro, viraram cordeiro e voltaram para o sol. Gravem só isso, só isso. E vocês, quando encararem um bode, quando encararem um carneiro, quando ouvirem falar de rã, do carneiro, de ais, qualquer coisa, aí vale mitologia, aí vale numerologia, aí vale astrologia, vale qualquer coisa. A finalidade é transformar o bode em cordeiro. E quando chegar em cordeiro é pureza. Cordeiro é Cristo. Então, se vocês lerem agora Apocalipse, vocês vão ver que o próprio Melquisedeque, que é aquela pedra de jaspe sentado no trono, mostra a figura de Jesus, que é um ser alto, pés de bronze, ele tem pé de bode. Jesus tem pé de bode. Só que não é pé de animal, é pé de bronze. Ele está pegando fogo, ele é fogo inteiro. Então Jesus é feito de fogo. Veja, o Apocalipse mostra quem é Jesus. É Cristo, é Cresto. Cresto quer dizer luz, quer dizer fogo, quer dizer sol, quer dizer ungido. Então ele é um ser de fogo, com pés de fogo. E esse fogo, como o pé é o que esfria mais, que é o que contata a terra, esse fogo se transforma em bronze. Aí vocês vão ver o simbolismo do bronze ligado às hierarquias, aos castiçais, aos materiais de igreja e assim por diante, as medalhas, etc. Os olhos de Jesus, fogo puro. Sai fogo dos olhos dele. Sai luz, fogo. O cabelo dele não é cabelo negro, é alvo. É o bode que virou branco. O cabelo dele é branquinho, branquinho. Ele usa um talar que não é preto, que nem da maçonaria, que está prendendo, mas é um talar branco, puríssimo. Né? Tudo nele é puro. E a língua dele é uma espada de 2 cortes. Ele corta todo mundo pela língua. E a gente morre pela língua. Nós vamos falar dessa bendita língua também. Então veja, nessa síntese vocês têm todo o simbolismo sagrado muito forte.